Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês forem ver esse vídeo. Eu vou passar a resolução dessa questão de língua portuguesa que eu passei alguns dias atrás. Vamos ler o enunciado? Quem você se toma? Na segunda pessoa do singular é. Aí ele dá quatro alternativas. Na verdade, o que ele quer que faz nesse enunciado? Ele quer que passe essa oração do enunciado para a segunda pessoa do singular. Então antes de eu passar para frente, eu vou passar algumas observações. Eu abri um quadro aqui, que a primeira coisa que eu tenho que falar é a questão dos pronomes do caso reto. O pronome do caso reto são esses pronomes aqui. Eles são utilizados no lugar de sujeito, que é, por exemplo, o da primeira pessoa, o da segunda pessoa e o da terceira pessoa. O da primeira pessoa seria o eu no singular, e o nós no plural. O da segunda pessoa seria o tu no singular e o vós no plural. E o da terceira pessoa seria o ele no singular e o eles no plural. Só que também existe um pronome de tratamento chamado você, que ele também é utilizado no lugar de sujeito, o você. Então, esses pronomes do caso reto, vou colocar aqui que é caso reto, ó. Tentar escrever aqui, reto. Vou escrever aqui embaixo, ó. Esses são do caso reto. Esses pronomes do caso reto, eles são utilizados no lugar de sujeito. Agora, eu vou passar os pronomes do caso oblíquo, que eles são utilizados para complemento da oração, ou seja, ela vai ser o objeto da oração. Eu vou passar aqui. Vou escrever aqui que é do caso oblíquo, né? Oblíquo. Que são esses. É a mesma coisa, tem o da primeira pessoa, o da segunda e o da terceira. O da primeira pessoa seria o me, no caso do singular, e o nos, sem o acento, no caso do plural. O da segunda pessoa seria o te, no singular, e o vos, também sem o acento, a segunda pessoa do plural. E o da terceira, o se, tanto na terceira pessoa do singular, tanto na terceira pessoa do plural, esse pronome se, que é o pronome do caso oblíquo, ele é utilizado como o complemento da oração. Agora que vocês sabem que o pronome do caso reto, ele é utilizado como sujeito da oração, e o do caso oblíquo, ele é utilizado como complemento ou objeto dessa oração, eu preciso explicar o que é uma figura de linguagem chamada hipérbato. Hipérbato. O que seria o hipérbato? O hipérbato ele seria uma inversão sintática da ordem direta da oração. O que seria essa inversão sintática da ordem direta da oração? Seria o seguinte, eu vou escrever uma oração na ordem direta, que é o que geralmente são escritos, vou colocar aqui, ó, por exemplo, uma oração. O que é uma oração? Oração é toda frase que ela tem um verbo. Então, vou escrever aqui uma oração, ó.
E na ordem direta. Vou escrever a oração na ordem direta. Ele é sujeito, depois vem o verbo e depois vem o complemento. Então, vou escrever aqui, ó. Deixa eu tornar um negócio aqui. Colocar certo. Ó. O homem joga bola. Certo? Isso aqui é uma ordem direta. Por que uma ordem direta? A ordem direta seria o seguinte: a ordem direta tem ele é composta primeiro do sujeito, depois vem o verbo, para depois vir o complemento. Essa é a ordem direta. Então, nessa frase aqui em cima que eu desenhei, vai ter o sujeito, o verbo e o complemento nessa ordem. Ou seja, vai ter o sujeito aqui, vou circular o sujeito, o homem, depois tem o verbo, joga, e depois tem um complemento. Se quem joga, joga algo, né? Joga bola. Você notou que tem o sujeito, que é o homem, tem o verbo, que é o verbo que dá a ação do sujeito, e tem o complemento, que é bola. Ele joga, joga algo, então o complemento é bola. Agora, se eu inverter essa ordem, ele vai dar um negócio chamado hipérbato. Como é que eu vou inverter essa ordem? Vou escrever essa frase de novo, só que ela totalmente invertida. Eu vou jogar o sujeito lá no final, o verbo cá no começo e bola no meio. Você vai perceber que vai inverter a ordem comum. Quer ver? Mas não estaria errado, porque seria um hipérbato, é uma figura de linguagem, é uma inversão sintática feita de propósito para muitas vezes, às vezes você quer fazer um verso, alguma coisa, você faz invertido. Então vou colocar joga bola o homem. Notou que eu inverti a ordem comum? Ao invés de eu colocar o sujeito no começo, o verbo no meio, o complemento, eu coloquei o verbo no começo, que está aqui, coloquei o complemento no meio e o sujeito no final. Ou seja, isso aqui ficou verbo, ficou mais complemento, mais sujeito. Toda vez que há essa inversão da ordem normal, que seria sujeito, depois vem verbo, vem complemento, eles dão o nome de uma figura de linguagem chamada hipérbato. Por que eu estou explicando tudo isso? Por causa na questão lá em si, ela tem um hipérbato. Esse hipérbato que dificultou de você resolver essa questão. Bom, eu vou fazer uma frase meio parecida com a do texto, só que com algumas alterações. Eu vou escrever uma frase aqui na ordem direta, ou seja, não vai ser uma figura de linguagem chamada hipérbato. Um pouco diferente da do texto, do enunciado. Eu vou escrever aqui, ó. Você lembra-se de quem? Opa, de quem? Bom, eu escrevi essa frase, você na ordem direta, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho você, que é um sujeito, tenho lembra-se, que é um verbo, e tenho o de quem aqui, que é o complemento. Então eu escrevi na ordem direta. Eu escrevi primeiro veio o sujeito, depois vem o sujeito você, depois vem o verbo, lembra-se, e depois vem lembra quem lembra de alguém, lembra de algo ou de alguém, ou de quem, né? Então eu escrevi na ordem direta. Agora, se eu fosse escrever como está no texto, de maneira bem complicada, invertendo essa ordem comum, que é o sujeito mais verbo mais o complemento, sujeito mais verbo mais complemento. Olha como a frase ficaria muito estranha, mas porém não errada. Eu vou colocar o complemento lá no começo, vou colocar o sujeito no meio e o verbo ao final. Vou dar uma inversão que não é normal, que eles falam que é oração indireta. Eu vou colocar quem,
certo? Você, o que é o sujeito já aqui. Quem você se lembra. Aliás, de quem, né? Tem um D aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e escrever novamente. Ó, de quem você se lembra. Se lembra. Dá uma olhada como ficou totalmente invertido. Eu coloquei o complemento no começo, o sujeito no meio e o verbo ao final. Isso se chama hipérbato. Seria uma inversão sintática da ordem da oração. Que o comum é o sujeito, né? O sujeito mais o verbo mais o complemento. Só que aqui eu inverti. Aqui eu coloquei primeiro o complemento, para depois colocar o sujeito e para depois colocar o verbo. Se você reparar, a frase em questão, ela está nessa ordem invertida. Por isso que há uma dificuldade de você resolver ela. Se você for lá ver a frase, ela vai estar de uma forma invertida. Mas se você for escrever ela da maneira correta, aliás, não é que é da maneira correta, for escrever a ordem direta da oração sem através de hipérbato, você colocaria o sujeito primeiro, né, que é o você. Você toma se quem. E a frase fica mais estranha porque dá a impressão que você está tomando alguém. Como é que você está tomando? Você toma um líquido. Você não toma a quem, quem dá a impressão que é alguém. Então aqui tem você que é o sujeito, o verbo, toma-se, e essa pessoa que é você, ela está tomando alguém. Como que a pessoa ela está tomando alguém? Será que esse alguém é um líquido? É uma cerveja esse alguém? Você toma-se quem? Então ela está invertida. Entendeu? Aqui eu coloquei lá da ordem direta, mas lá ela está na ordem invertida. Então você já sabendo tudo isso, você vai ter uma facilidade maior para resolver a questão. Aí a gente voltando na alternativa, a gente consegue enxergar bem melhor essa questão do essa questão do sujeito que ele está deslocado. Ou seja, o quem aqui é o complemento, como eu falei. O você aqui está no meio, que é o sujeito, e se toma, que é os dois aqui, ele é um verbo pronominal. Um verbo. Olha como está na ordem inversa da oração. O sujeito que deveria estar lá no comecinho, ele está aqui no meio. O complemento que deveria estar lá no final está aqui no começo. E o verbo que deveria estar lá no começo está ao final. Só que aí você já resolve algumas coisas. Ele não quer que você passe para a segunda pessoa do singular. Então aqui embaixo aqui você vai poder eliminar algumas. Você vai, por exemplo, você sabe que o C aqui, que está aqui embaixo, o C, quando eu analisei aqui no pronome oblíquo, o C eu falei que ele é da terceira pessoa, ele é um complemento da terceira pessoa. Só que aqui na questão ele quer segunda. Então o C aqui, como é terceira, eu vou eliminar essa alternativa, porque não pode ser essa, porque aqui ele estaria na terceira, só pelo esse C. Então logo a letra D, logo a letra D não é a alternativa correta. Então eu vou eliminá-la aqui. Quando eu vou lá para a letra C, quem você te toma, eu percebo também que o você aqui é um pronome de tratamento. E um pronome de tratamento, ele refere-se geralmente à terceira pessoa. Então não pode ser essa também.
Porque o você aqui ele vai referir-se à terceira pessoa. E aqui ele pede segunda. Então, logo, a alternativa C também não é a correta. Então, só pode ser ou a A ou a B. Só que ele pede a segunda pessoa do singular. Quando eu faço a conjugação do T, do tu, aliás, do tu na primeira pessoa, na segunda pessoa do singular ou na segunda pessoa do plural, o tu, eu vou escrever aqui, volta aqui, o tu, quando ele se refere-se à conjugação do verbo na segunda pessoa do singular, é tu tomas, certo? Tu tomas. E já na segunda, e já o toma aqui tá errado, porque o toma se refere-se à terceira. Seria ele toma, né? Ele toma. Então aqui é terceira. Então logo você vai saber que a letra B não é a correta. Então a correta é a letra A. Porque ele pede a segunda pessoa e a conjugação do verbo tomar na segunda pessoa do singular é tu tomas. No caso, se fosse a segunda, a pessoa do plural é tu tomais, né? Tu tomais. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a letra A. Porque ele está conjugado totalmente tanto o pronome do caso reto, que seria o sujeito, tanto o complemento, que é o T. Na verdade, é um verbo pronominal, mas o verbo pronominal tem que estar na segunda pessoa do singular, que é o T. E tanto o Tomás aqui, que o Tomás refere-se aqui, ó, à segunda pessoa do singular. Então o correto é a letra A. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tanto pelas minhas redes sociais ou pelo próprio WhatsApp mesmo, para eu tentar esclarecer. Essa questão aqui, ela é complicadinha, tá? Quem conseguiu entender essa questão já está indo bastante longe. Boa noite.